Tava aqui com a minha máscara da Alfa Polo. A Alfa Polo tá fabricando essas máscaras, sabia? Se você tiver necessidade de comprar aí em grande escala para os seus funcionários, muito bem produzida, viu? Muito bom. Alfa Polo, a fábrica de uniformes do Brasil, agora com as máscaras. E aí, que conta de bom? Eu não sei que horário que você vai ver minha caminhada, mas fica aqui registrado o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite, né? Descer essa escada aqui para a gente começar o nosso assunto ali embaixo. Feriado de Tiradentes, com sol maravilhoso, muita gente no parque. Eu estou vendo poucas pessoas com máscara, viu? O que será? Por que será? Né? Então, já a gente vai fazer o nosso assunto aqui. A Rosana já encontrou a Ângela aqui. Bom dia, meninas. Bom dia. Oi. Oi, Ângela. Oi, tudo Cadê bem? o cachorro? Deixa eu ver o cachorro. Aqui, ó. Como chama? Vamos dar oi para as pessoas. Ele chama Cleo. Cleo, que lindo. Cleo Pires. Legal, prazer em revê-la aí. Bem, qual que é o assunto da nossa caminhada de hoje? Qual, hein? Eu pergunto. Eu sempre vou lá na internet e pego alguns assuntos, alguns que são relevantes para a gente debater aqui, para a gente conversar, né? Em nome também dos vídeos geolocalizados, o Mundo te vê num clique, no máximo em 2. Ó, quando eu começo a caminhada, o Irineu Toledo postou na página dele, ele descreveu de volta ao começo. Eu procurei entender o assunto, eu achei interessante, viu? Porque no texto do Irineu diz que o maior aprendizado e mais doloroso é quando abandonamos a nós. Abandonamos a nós mesmos. O que nos alicerça, o que é a vocação do espírito, do nosso espírito, correu o risco de quebrar essa criança que nos sustenta, para nos motivar a outra vida, e a outra, né? Além do que não somos, viu? O texto diz que é para investigar as enraizadas crenças e tudo que enfeita a gente. Entender que toda ideia superficial de sustentação é falsa, apenas convenientemente por algum tempo. E é assim para nossa distração, viu? Vantagem, prazer. Podemos incluir até o sublime amor da fé em Deus, quando arquitetados ou construídos por estratégia. Libertar-se de si mesmo, do que decidimos fazer, do que nos prende e do que nos limita, do que inventamos com o nosso ego. Há mais aventura de conquista que podemos empreender, viu? Destruir correntes que nós mesmos construímos, pacientemente, é um elo por ele, e a tarefa mal pesarosa. Você sabe que esse longo caminho que percorremos em vida, para voltarmos ao ponto de partida. Aí, levanta a mão quem consegue? Ter privilégio de viver várias vidas em uma única só. O Irineu sempre fecha os textos. Irineu Toledo, ele coloca o texto do Jung, dizendo Feliz Dia Novo. Eu sempre falo aqui, viu? Dia feliz, né? Acho que tem que ser assim, né? Pra gente começar ou terminar um dia, não é? Na caminhada dessa semana, eu falei algumas fábulas. Eu gostei desse assunto, viu? Eu posso falar mais algumas aqui, ó. Viajante e urso. Achei demais essa fábula. Um dia dois viajantes deram de cara com um urso. O primeiro se salvou, foi para uma árvore. Mas o outro, sabendo que não ia conseguir vencer sozinho o urso, se jogou no chão e se fingiu de morto. O urso se aproximou, começou a cheirar a orelha, cheirou uma parte do corpo, foi. E o outro amigo que estava na árvore só ficou olhando. Falou, que coragem, né? Fingiu de morto, o urso veio, passou por cima dele, cheirou mais um pouquinho a bota, cheirou um pouco na barriga, chegou perto da orelha e o cara lá, fingindo de morto, e o outro só observando. Aí o urso pensou, acho que esse cara tá morto, ou morreu de susto, e foi embora. Que coisa! O amigo que estava na árvore, né, desceu da árvore e falou, rapaz,
Mas como você foi esperto, hein? Que corajoso. Mas vem cá, o urso estava falando uma coisa no seu ouvido? Parecia que estava cochichando e tirou um sarro ainda. Aí o amigo esperto falou assim: o que o urso me disse, cochichando, é para eu pensar 2 vezes antes de sair viajando com gente que abandona os amigos na hora do perigo. Boa! A desgraça, ela põe à prova a sensibilidade de muitas amizades, sabia? Aliás, nós estamos vivendo isso, não é? Cadê os amigos? Não é? Outro que eu achei engraçado. As árvores e o machado. Ó, presta atenção. Um lenhador foi até a floresta e pedir às árvores que dessem um cabo, né? Um cabo para o machado. As árvores falaram: ah, vamos ajudar esse cara, não? Né? Vamos ajudar. Na mesma hora, revezando fazer o que ele queria. Ficou decidido entre as árvores que o feixo da árvore, uma árvore comum e modesta, daria o que era necessário para aquele machado para o lenhador. Mas assim que recebeu o que tinha pedido, o lenhador começou a atacar com o machado tudo que encontrava pela frente na floresta, derrubando belas árvores, pequenas, grandes. O Carvalho, que se deu conta da tragédia, já era tarde demais para fazer alguma coisa e confessou para o cetro: vem cá, não foi um erro a gente atender no primeiro pedido desse cara aí, não? Porque a gente sacrificou um humilde vizinho. Se a gente não tivesse feito isso, quem sabe deveríamos um pouco mais de vida. Hein? Moral dessa história: quem traz os amigos pode estar cavando a própria cova. Boa, hein? Boa, hein? A fábula das árvores e do machado. Ó, outra que achei boa, você tem um tempinho aí? A lebre e a tartaruga. A lebre vivia se gabando que era mais veloz que todos os animais. Até que um dia encontrou a tartaruga. Ela disse: ah, eu tenho certeza que se a gente apostar uma corrida, eu seria a vencedora. Desafiou a tartaruga. A lebre caiu na gargalhada. O quê? Uma corrida? Eu e você? Você tá louca? Essa é boa. Quanta outra? Por acaso, você tá com medo de perder? Disse a tartaruga para a lebre. É mais fácil o leão cacarejar do que eu perder uma corrida para você, viu, tartaruga? Respondeu a lebre. Aí no dia seguinte, a raposa foi escolhida para ser a juíza da prova. Chamaram a raposa para ser a juíza, para participar do evento. Bastou dar o sinal da largada, a lebre, toda a velocidade na frente, foi embora. E a tartaruga, bem devagar, continuando a disputa. A lebre estava tão certa da vitória que resolveu tirar uma sonequinha. Sabe aquela cochilada? Se aquela molenga passar na minha frente, eu corro de novo e já alcanço. E já tiro o atraso, pensou. A lebre dormiu tanto que não percebeu o quanto a tartaruga, em sua marcha vagarosa e constante, passou. E acordou e continua correndo com ares de vencedora, mas, para surpresa, a tartaruga, que não descansara um só minuto, cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. Diante desse dia, a lebre tornou-se alvo de chacotas na floresta. Quando eu dizia que era de mais veloz, todos lembravam. E a tartaruga? Hein? Ficou marcado lá na floresta. Quem segue devagar e com constância, sempre chega na frente. Essa é a moral da fábula da lebre e da tartaruga. Bom dia, tudo bem aí? Mineirinho acho que é assim, né? Mineiro come quieto, não é assim que fala? Mineiro. Tem alguém para segurar o queijo aí? Muito bem. Você sabe que eu estava dando uma olhada? Aqui mesmo na internet, eu costumo dar uma navegada, ver o que a gente pode tirar de relevância para trazer aqui para você. A Sueli Puriasco, ela escreve para o Segredo. Ela deu 3 dicas para a gente evitar discussões pelo corrido aí do Covid-19. Eu achei legal, porque é o que está acontecendo na atualidade, né? Nesses momentos de crise. E, infelizmente, esse motivo é comum. E o que é pior? Toda a situação, ela fica desajustada, né?
Às vezes você perde amizade com as pessoas. Mas se algo que eu comprovei nessa mediação de conflitos é que realmente existe, no mínimo, 3 verdades numa contenda. A de um, a de outro e da quem pode construir juntos. O fato é que todos nós estamos envolvidos. Cada um tem sua razão, tem seu equívoco. E quando consegue entender isso, torna-se capaz de resolver, ou pelo menos de lidar melhor com esses conflitos. Isso parece simples, né? As pessoas se reúnem na presença de um mediador que usa a metodologia para acertar, para melhorar a comunicação entre as pessoas envolvidas, facilitando inclusive o entendimento e até uma construção de acordo nos quais todos nós sentimos-nos atendidos, não é? Mas do nada, que envolve o ser humano é simples, fala a verdade. Cada um tem essa opinião sobre futebol, sobre religião, política também, não é? Um dos fundamentos dessa mediação de conflitos é a boa-fé, é a autodeterminação. Ou seja, se uma das pessoas tem interesse escusos, você está levando vantagem, aí fica difícil qualquer tipo de composição. Mas, felizmente, na maioria dos casos, é possível diluir puxando pelos valores morais. Interesse em comum. Isso serve para as demandas judiciais e também extrajudiciais, mas serve também para a nossa vida. Nesse momento de crise pela pandemia do Covid-19, a gente vê conflitos se espalhar em todos os relacionamentos, inclusive os virtuais, viu? A gente vê aqui na internet pelo menos isso. Parece um monte de especialistas, você reparou? Em momentos de crise, infelizmente esse momento comum que piora toda a situação. Assim, vale a pena a gente observar algumas coisas que até mesmo a Sueli Buriaschi, que escreveu esse texto lá do Segredo, deu como dica pra gente, viu? São 3. Admita, você não é dono da verdade? Mas você ouviu em algum lugar isso? Onde é que você ouviu isso? Globo? Record? Eu acho que foi na CNN. Faça uma alta análise. Afinal, ninguém está 100% certo o tempo todo. A não ser aqueles amigos que a gente chama de seu Google. Mania de saber tudo, hein? Você também não sabe, nem eu. Pense e você vai concluir que muitas vezes você mantém a sua posição por orgulho, ego desacerbado. Só traz sofrimentos e solidões, né? E solidão. Voltar atrás e, se preciso, desculpar-se. Isso sim é sinal de maturidade. Mas o pior é que tem gente que não sabe fazer isso, né? Mas fazer o quê? A segunda dica. O bom é a gente entender. Você estar certo não significa que o outro está errado. Pelo menos, não necessariamente. Na maioria das vezes, a questão não esbarra no certo ou no errado, e sim no diferente. É possível pensar de maneira diversa? Sim. Mesmo desejando a mesma coisa? Sim, também. É por isso que quando o mediador consegue pensar e evidenciar o interesse comum, todos se esclarecem e surge, claro, um entendimento. E a terceira dica aqui, você que pegou o bonde andando, eu sempre digo aqui, quem pega o bonde andando aqui na caminhada, senta sempre na janelinha. A Sueli Buriaschi, ela escreveu pro Segredo 3 dicas para evitar discussões sobre a epidemia. E a terceira dica que ela deu foi acreditar. É possível viver pacificamente? Sim! A cultura adversarial, que a humildade viveu em todas as suas histórias, está muito arraigada, viu, na nossa sociedade. Mesmo com esses avanços que temos, viu? Quebrar o paradigma pode exigir esforço, mas também provoca grande satisfação, viu? Bons relacionamentos são fontes de alegria, de autoestima, até afinal, tem ambos. O primeiro é um bom relacionamento, né? Com nós mesmos. Tudo passa? Sim. A crise também? Sim. Cuidado para não carregar o seu futuro de mazelas causadas por desentendimentos e mágoas que podem muito bem ser evitadas agora. O bom é opinar? Sim, mas sem briga. Discorda? Sim, mas com respeito. Seja da paz
Todos nós temos que ganhar. Será? Agora, desse jeito, todo mundo vai ganhar, não é? Tem toda a razão. A Sueli Buriascos, que escreve também para O Segredo, o portal de entretenimento, né? Aliás, a Sueli, ela é mediadora de conflitos, escritora, educadora, com MBA, inclusive, em gestão e estratégia de pessoas. Articulista de jornais, muitos anos. Escreve para O Segredo. Obrigado, Sueli, por colaborar aqui com o nosso papo diário aqui na Caminhada com o Conteúdo. Você sabe que essa reflexão, a Luísa Flett também escreve por Segredo, ela foi até além, e eu também concordo com a Luísa, porque não adianta a gente tentar explicar a quem está decidido não entender. Aí já também é outro patamar, né? Mas nem sempre essas pessoas estão dispostas a entender. Essa é uma realidade comum, principalmente em relacionamento, e pode demorar até um tempo para aprendermos. Quando nós temos um relacionamento pelo qual realmente prezamos, fazemos o nosso melhor para que ele esteja sempre saudável e mantemos a comunicação o mais frequente possível e claro possível. Falamos sobre tudo, abertamente, apresentamos a pessoa ao nosso lado, argumentos, e explicamos com cuidado a nossa atitude, de que trouxemos e que trouxeram alguns incômodos e dor. Mas como é que a gente explica isso? Mas a Luísa Flett diz ela que só não temos o controle verdadeiro daquilo que dizemos. Não temos como controlar o que a pessoa vai reagir. Podemos nos esforçar muito para fazer que a pessoa nos ouça e aceite, acredite em nós, por conta do sentimento que temos com ela e pelo desejo de ser feliz ao lado dessa pessoa. Mas precisamos saber a hora de parar. Esse é o problema. Tinha um treinador que falou para o outro, fala muito, lembra? Na beira do gramado. Mas uma pessoa que está decidida a não entender, ela não vai mudar de ideia. A gente não pode perder o nosso tempo também tentando justificar coisas que muitas vezes são frutos da nossa imaginação. Da minha, da sua. Nós temos a própria vida para cuidar, não é? A gente não pode negligenciar a nós mesmos por alguém, negando-nos amor, cuidado, respeito, independentemente dos nossos sentimentos. Cada pessoa tem sua vida, faz sua própria escolha. Aliás, suas próprias escolhas. E precisamos compreender que nem sempre os demais vão acreditar na gente. E precisamos ser capazes de continuar a trilhar esse nosso caminho, mesmo sem a presença daqueles de quem gostamos. É difícil abrir mão de uma pessoa? Sim. Mas é difícil acordar um dia e perceber que passamos um monte de tempo focado em outras pessoas, quando poderíamos ter nos dedicados a nós mesmos e principalmente a nossa felicidade. Você sabe que nem sempre seremos suficientes para aqueles ao nosso lado, nem sempre nossas atitudes serão valorizadas e as nossas palavras levadas em consideração. Isso é um fato, viu? E por mais difícil que seja aceitável, a nossa felicidade depende de como seguiremos em frente. Mas veja você que acompanha a minha caminhada. Eu sei que não é todo dia, você vê de vez em quando, mas vai lá dar uma olhadinha, se o assunto interessa. O assunto de hoje é justamente esse. Quando a pessoa estiver decidida a não entender o que você está falando, não adianta insistir ou continuar tentando se explicar. Todas as informações sempre serão insuficientes para ela. Agora, em vez de você continuar sendo humilhado, decida mudar o foco e priorizar em você, viu? Você merece muito mais do que uma pessoa que não está disposta a confiar no seu caráter. Siga seu caminho, dedique-se apenas à pessoa que está disposta a entender e estar ao seu lado. Assim você será muito mais feliz e mais rápido ele vai entender isso. Certo? Gostou do papo? Quem escreveu esse papo foi a Luísa Flett, redatora do site O Segredo. A Luísa também pensa como eu, viu? A gente procura inspirar reflexões, sabedoria e luz na vida dessas pessoas que trabalham com esses temas aqui na internet e que curtem aqui a nossa caminhada com conteúdo todos os dias aqui na minha rede social. Vambora!
Aproveitar o feriado um pouquinho mais. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Lembrando que hoje tem a nossa live às 8 da noite. Eu vou ter vários empresários, inclusive de Sorocaba, São Paulo, da Europa, da Ásia e também dos Estados Unidos participando aí da minha transmissão às 8 da noite aqui na minha rede social. Muitos assuntos, viu? A gente vai saber como é que está o dia a dia aí do seu coronavírus, do seu isolamento. Fechou? Abraço, se cuida. Precisar, eu tô aqui, ó. Tchau.